Então, vamos lá, pessoal. Continuando, então, abram lá a apostila de História, página 10. Vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Página 10. Nós falamos na aula passada sobre as cidades, lembram? Nas cidades da infraestrutura, da iluminação elétrica, quando surgiu, não é verdade? E aí nós vamos então ver outras transformações de infraestrutura. Além das hidrelétricas, outras obras de infraestrutura influenciaram o desenvolvimento de muitas cidades no Brasil. Com a industrialização do país, algumas cidades cresceram bastante, pois as pessoas migravam do campo para os centros urbanos, em busca de emprego e melhores condições de vida. Por outro lado, nem todos esses espaços tinham a infraestrutura necessária para receber os novos moradores. Em muitos locais não havia água tratada, redes de esgoto e de energia elétrica, escolas, hospitais e transporte público. Para adequar as cidades às mudanças que estavam ocorrendo, alguns governantes iniciaram obras de melhoramento, como a construção de moradias e de ruas pavimentadas e mais amplas. Contudo, essas alterações também obrigaram a população com menos recursos financeiros a se mudar para as periferias. Essas obras de infraestrutura modificaram a paisagem dos locais, por exemplo, com o desmatamento de vegetações nativas e transformação de diversas áreas rurais em novos centros urbanos. Então, aí vocês têm a definição dessas duas palavrinhas, né, que estão destacadas no texto, pavimentadas e periferias. Então, ruas pavimentadas são estradas ou vias cobertas por um revestimento que permite a circulação em alta velocidade de veículos que usam rodas. É quando a gente fala que as ruas estão asfaltadas, né? Então, elas estão pavimentadas. E periferias são regiões mais afastadas do centro das cidades, né? Essas são as periferias, são aqueles bairros mais isolados da cidade. Pelas estradas e rodovias. A construção de estradas no Brasil foi iniciada há aproximadamente 100 anos com o objetivo de ligar diversas cidades. Aos poucos, essas vias foram cada vez mais usadas para transportar pessoas e mercadorias. O que antes era feito por meio das ferrovias, na atualidade, as rodovias são as principais vias utilizadas com esses objetivos no país. Então, vocês têm aí a rodovia Anchieta, em aproximadamente 1945. O trecho a seguir faz parte de uma matéria publicada no jornal Amanhã sobre uma obra de infraestrutura realizada no governo do presidente Washington Luiz entre os anos de 1926 e 1930. Então tá lá, estradas e estradas. Abrindo essas estradas, às vezes, dentro das selvas, em pleno deserto, o atual presidente da República semeou algumas das cidades ou alguns dos municípios. Então, esse semeou está em sentido figurado, quer dizer que tornou-se possível o surgimento de algo. De acordo com o texto, responda as questões. Que obra de infraestrutura foi realizada pelo presidente? A construção de estradas. Então, escrevam lá na letra A, a construção de estradas. Em que locais esse tipo de obra foi feita? Então, de acordo com o texto, então tá lá. Às vezes, dentro das selvas, em pleno deserto. Então, escrevam lá, de acordo com o texto, aí abre aspas. Às vezes, dentro, né, das selvas, em pleno deserto. E aí, fecha aspas. Letra C. O que surgiu da construção de novas estradas? Surgiram novas cidades e alguns municípios. Então, surgiram novas cidades e alguns municípios. Certo? Agora, nós vamos lá para o caderno de atividades. Página 72. Então, lá na página 72, está lá, exercício 3. Estudamos que as primeiras usinas hidrelétricas surgiram há mais de 100 anos, como a usina de Marmelos. Agora, imagine esta situação relacionada à energia elétrica. Uma fábrica de tecidos aumentou sua produção por causa da energia elétrica
e está contratando novos trabalhadores. Alguns imigrantes que procuravam por trabalho e melhores condições de vida ficaram sabendo dessa notícia. Assim, se deslocaram para a região onde se encontra a fábrica e começaram a trabalhar nesse local. Após realizar a leitura, numere a sequência das imagens de acordo com os acontecimentos apresentados no texto. Então, eu tenho lá 1, acontecimentos que atraiu a atenção de pessoas. Depois, 2, inovação que permitiu o aumento da produção. E 3, quem foi atraído por essas mudanças. Então, 1, qual dessas imagens mostra aí um acontecimento que atraiu a atenção das pessoas? Foi o início da luz elétrica. Então, vocês vão lá, foi a fábrica de tecidos, né? O acontecimento que atraiu a atenção das pessoas. Então, vocês vão lá na imagem de fábrica de tecidos e vão colocar número 1. E qual foi a inovação que permitiu o aumento da produção? Foi o surgimento da energia elétrica. Então, vocês vão colocar 2 lá nas lâmpadas. E 3, quem foi atraído por essas mudanças? As pessoas, né, que moravam aí nos sítios, que daí foi realizado o famoso êxodo rural, que é a saída do homem do campo para as cidades. Então, vai ficar 3, 1, 2. Certo? Letra B. A usina hidrelétrica de Marmelos foi instalada no município de Juiz de Fora, Minas Gerais, e trouxe benefícios para a infraestrutura urbana do local. Que benefício foi esse? A iluminação pública. Então, escrevam lá. A iluminação pública. Página 73, exercício 4. A respeito das usinas hidrelétricas, escreva uma das consequências desse tipo de modernização para o meio ambiente. Então, vamos lá. Escrevam assim. A construção de represas pode causar desmatamento e alteração da vegetação nativa, tá? Então, a construção de represas pode causar desmatamento e alteração da vegetação nativa. Então, essa é a resposta aí do 4, ok? 5. Além das cidades, os meios de transporte e a infraestrutura das estradas foram modernizados. No diagrama, encontre palavras relacionadas a esse assunto. Então, vocês vão encontrar aí a palavra trem, a palavra rodovia, a palavra caminhão, a palavra ferrovia e a palavra carro. E aí, vocês vão registrar na letra A essas palavras que vocês encontraram. Então, tá lá, trem, rodovia, caminhão, ferrovia e carro. Então, tem aí 5 palavrinhas para vocês encontrarem e depois escrever na letra A. No diagrama foi possível encontrar o nome de alguns elementos de modernização. Alguns deles são mais atuais do que outros. No entanto, vale lembrar que todos são importantes até a atualidade. No quadro a seguir, escreva o nome desses elementos, organizando-os como antigos ou atuais. Então, vamos ver. O trem, ele é antigo ou atual? Antigo. Então, lá na coluna do antigo, vocês vão escrever lá, trem. Rodovia, ela é atual. Então, vocês vão escrever rodovia na coluna do atual. Depois, caminhão. Caminhão também atual. Então, vocês vão escrever lá na coluna do atual. Caminhão. Ferrovia, também antigo. Se o trem é antigo, a ferrovia, por onde passa o trem, também. Então, vocês vão escrever ferrovia no antigo, tá? Depois nós temos carro, carro atual. Então, vai ficar assim, na coluna dos antigos, trem e ferrovia, e nos atuais, caminhão, rodovia e carro. E aí, na letra C, qual desses meios de transporte são utilizados atualmente? Atualmente são utilizados trem, caminhão e carro. Então, é só sobre os meios de transporte, tá? Então, trem, caminhão e carro. Esses 3 são utilizados, né, atualmente, ainda nos nossos dias, né, no nosso dia a dia. Certo? E para finalizar, pessoal, tem lá no caderninho caligrafia. Vocês irão pesquisar a letra do hino de Arapongas e vocês irão escrever no caderno de caligrafia a letra desse hino.
Mas por que será que a professora está pedindo a letra do hino de Arapongas? Porque nessa semana, dia 10 de outubro, estaremos comemorando, né, o aniversário de Arapongas. Então, Arapongas estará completando mais um ano de existência, não é verdade? Então, vocês vão pesquisar a letra do hino de Arapongas e vão copiar essa letra do hino no caderno de caligrafia. Certo, pessoal? Então, beijos e até amanhã, nossa próxima aula.